Boa noite, amigos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para avançarmos com a nossa série Os Eventos Finais da História Humana. Todos são muito bem-vindos à Igreja Adventista Central do Porto, aqui em Portugal. Um abraço carinhoso a você também que nos assiste pela TV Novo Tempo em Portugal e para você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, Novo Tempo Portugal, e também Adventistas Porto. Seja muito bem-vindo e que você possa hoje compreender um pouquinho mais dos planos de Deus para a sua vida. Como passaram de ontem? Passaram bem? Sim? Que bom que você voltou para nós avançarmos em nosso estudo. Eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para algumas pessoas que estão conectadas com a gente agora pela internet. Um abraço para Maria Zélia Gomes Araújo, que nos assiste lá de Viana do Castelo. Por falar nisso, eu visitei lá uma bonita igreja no domingo, que fica no alto de um morro, né? Em Viana do Castelo. Uma linda igreja. Estive aí na sua cidade no domingo, viu? Passei bem rápido. Um abraço também para Pedro Bombara, lá de Tomás. Um abraço também para Manuel Nobre Cordeiro, de Santarém. Por falar nisso, Manuel, eu acabei de passar na sua cidade. Hoje eu fui a Santarém. Por que eu fui a Santarém? Porque lá estão os restos mortais de um homem que descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Bom, ele está com o corpo dividido em 3 lugares, né? Há ossos no Rio de Janeiro, há ossos em Belmonte, onde ele nasceu, e há ossos em Santarém, onde ele morreu. Eu visitei os ossos da morte hoje. Falta agora visitar os ossos do nascimento, e no Brasil também já visitei. Manuel, estive hoje em Santarém, um abraço para você. E um abraço também para você que nos acompanha desde a capital. Também estive hoje aí na capital, bem rápido, mas estive, já estamos de volta. Um abraço para Sanderba Sakaswala, eu acho que é assim, lá de Luanda. Um abraço carinhoso para todos os angolanos que nos assistem. 2026, eu vou estar com vocês aí, já está agendado. Um abraço para Obed Augusto de Moçambique. Quanta gente nos assistindo, né? De tantos locais. E um abraço para você que está aqui no Porto. Seja muito bem-vindo também. Hoje vamos avançar com os temas dessa semana toda especial. Chegamos ao nosso 4º tema, um animal selvagem que sobe da terra. Ontem nós estudamos um animal selvagem que sobe do mar. Mar em profecias significa povos, nações, multidões e línguas. Terra, por outro lado, é um local pouco povoado. Vamos entender um pouquinho mais desse assunto. Para isso, vamos voltar nossos olhos para Apocalipse 13, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Por falar em Bíblia, cadê a sua? Deixa eu ver a sua. Levante aí. Mostra lá o pessoal com a Bíblia. Levante a Bíblia, segura. Uma imagem bonita aí, ó. Quero desafiar você a trazer sua Bíblia todas as noites para nós estudarmos. E você que está em casa, pegue sua Bíblia também e vamos juntos hoje aprender um pouquinho mais sobre esse capítulo. Ontem vimos um animal selvagem que sobe do mar e hoje veremos um animal selvagem que sobe da terra. A Bíblia, quando fala animal, ela se refere a um reino, a um poder. E nós vamos entender hoje quem é esse reino, quem é esse poder que sobe da terra. Mas antes de começar nosso estudo, a gente sempre ora. Então fecha teus olhos e vamos orar juntos. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado por centenas e milhares de pessoas que estão conectadas pela internet para ouvirem também da Tua palavra. Muito obrigado por nossos queridos amigos e amigas que deixaram seus lares e aqui vieram para esse momento de reflexão e aprendizado. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para mais uma vez estar conosco.
e que tua palavra agora, ao ser aberta, ela traga para nós a luz e o conhecimento que nós tanto precisamos, para que tomemos decisões sérias ao teu lado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então para Apocalipse capítulo 13, eu queria começar no versículo 11. Ontem vimos um pouquinho até o verso 10, o animal selvagem que surge do mar, e agora vamos para o animal selvagem que surge da terra. Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Animal selvagem ou besta na profecia significa um reino ou um poder que se levanta. Ontem nós vimos um animal que se levantou do mar. Apocalipse 17, 15 declara que mar em profecias ou águas simbolizam povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, um animal que se levanta do mar é um poder que surge num local densamente povoado. E nós vimos que esse animal que se levantou do mar, ele representou o papado, que surgiu no velho mundo, justamente durante o período em que as tribos bárbaras derrubaram o Império Romano e estabeleceram seu poder. Foi no meio dessas populações que se levantou o papado. Agora este animal se levanta da terra. Então é um poder que surge de um local pouco povoado. E ele possui 2 chifres. O que representam esses 2 chifres? Daqui a pouquinho eu te falo. Ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus Cristo. Sabe quantas vezes aparece a expressão cordeiro no Apocalipse, aludindo a Jesus Cristo? 29 vezes. Então, no Apocalipse, 29 vezes a expressão cordeiro é usada para Jesus. E quem é o dragão na profecia? Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante, lá diz que a antiga serpente, o diabo, Satanás, é o dragão. Este poder, ele parece com cordeiro. Ele tem uma aparência religiosa, mas ele vai falar como o dragão. Ele falará como Satanás. Ou seja, antes um poder religioso, depois um poder perseguidor. Antes a aparência de cordeiro, depois se parece com o dragão. Então é um poder que está camuflado. Usa essa expressão aqui em Portugal, camuflado. Ele vai finalmente revelar suas verdadeiras intenções. Mas quem poderia ser esse animal? Para nós identificarmos esse animal, temos que responder a seguinte pergunta. No final da atuação do primeiro animal selvagem, que nós vimos ontem, que foi a prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798. Então, por ocasião de 1798, que poder estava surgindo no planeta que passaria a assumir agora a hegemonia mundial? Que passaria a atuar com todo o poder? Vários historiadores apontam para os Estados Unidos da América do Norte, que conquistou sua independência, ou conquistaram sua independência, em 1776. E os Estados Unidos, quando eles surgem, eles têm um ideal muito claro, defendido por todos os pais peregrinos que chegaram das perseguições papais vindas da Europa para o novo continente. O ideal dos pais peregrinos era um Estado sem rei,
uma igreja sem papa. Nós queremos um Estado que não tenha rei, nós queremos uma república e nós não queremos mais um papa. Por quê? Porque o barco Mayflower, que trouxe os pais peregrinos da Europa, daqui, e levou para os Estados Unidos, eram cristãos, protestantes, fugindo das perseguições papais. Se você for hoje ao estado de Massachusetts e visitar ali a cidade de Plymouth, você vai encontrar o exato local onde o navio Mayflower ancorou pela primeira vez. E para marcar esse local de forma clara, eles colocaram uma pedra aonde o barco ancorou. Hoje foi construído um pórtico e a pedra está dentro desse pórtico. E nessa pedra está cravada a data 1620. Porque foi a data que o Mayflower chegou lá. Então ele saiu aqui da Europa, da Inglaterra, de uma cidade chamada Plymouth, ao sul da Inglaterra, cruzou o Oceano Atlântico, chegou nas praias desse novo continente e deram o nome nessa região de Plymouth, porque eles haviam saído de uma cidade chamada Plymouth e deram o nome de uma macro-região de New England, a Nova Inglaterra, porque eles haviam saído da Inglaterra. E agora, estas 100 pessoas, mais ou menos, começa a colonização daquilo que viriam a ser as 13 colônias, que finalmente conseguiriam sua independência em 1776. Então, assim surgiu os Estados Unidos da América do Norte. Quem colonizou? Cristãos que haviam fugido das perseguições papais aqui da Europa. Guarde essa informação, porque ela vai ser útil daqui a pouco. Um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Esses eram os ideais de liberdade que os Estados Unidos desejavam para todas as pessoas. Inclusive, há histórias lindas a respeito desse ideal. No ano retrasado, eu pude voltar a Massachusetts, mas eu fui conhecer um pouco mais da história que eu não conhecia. E você já ouviu falar muito na comunidade de Plymouth, porque esta foi a primeira comunidade que foi fundada por esses cristãos que chegaram da Europa, fugindo das perseguições. Mas porque eles queriam defender a liberdade religiosa, eles começaram a cometer excessos, obrigando todo mundo a viver aquilo que eles achavam que era a verdadeira religião. Aí algumas pessoas na própria comunidade de Plymouth não gostaram desse tipo de religião imposta. E um deles, Roger Williams. Então Roger Williams disse que aquilo não era liberdade. E que para que eles tivessem verdadeira liberdade, eles precisavam que cada pessoa adorasse nos ditames da sua consciência. Por causa dessas ideias, Roger Williams se tornou uma pessoa não grata na comunidade. E eles então o expulsaram. Ele, para não ser preso, ele fugiu num rigoroso inverno. E por mais de 80 dias, ele esteve fugindo no meio da neve, dormindo em troncos de árvores, alimentando-se de forma que podia, até que ele chegou em um local onde ele foi alcançado por índios e por eles salvos. Existe um local até hoje onde os índios encontraram Roger Williams, e esse local se chama India Point. E Roger Williams, ao ser salvo por esses índios, ele começa a organizar a segunda colônia. A primeira foi Plymouth, e ele começa uma segunda colônia, onde ele queria de fato que houvesse liberdade religiosa.
e separação da igreja e do Estado. E ele vai dar o nome para esse local de Providence. Providência. Porque por uma providência divina sua vida foi salva. Então ele dá o nome de Providence, que se tornou a capital do menor estado da federação, Rhode Island. E em Providence ele começa a criar leis com outros juristas que vão ser a base da Constituição norte-americana. Tudo começou com Roger Williams. Os americanos celebram todo ano a história desse homem. Ele é um herói nacional. E talvez você não saiba, mas a escritora norte-americana Ellen G. White dedica um capítulo do Grande Conflito a Roger Williams. Um estado sem rei, uma igreja sem papa. O que o Apocalipse diz que os Estados Unidos faria? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Sabe o que fará os Estados Unidos? Ele vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Como será isso? Como os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, levará as pessoas do mundo inteiro a adorar o papado? Como isso vai acontecer? Bom, ontem nós vimos a respeito da pretensão dos papas de serem os representantes ou substitutos do próprio Deus. Como Leão 13 declarou, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso na terra. Então os papas têm tentado usurpar a posição do próprio Deus, inclusive desejando ser adorados como tal. Então, como que os Estados Unidos levará o mundo a adorar o papado? Através da imposição de leis criadas pelo próprio papado. Preste atenção no versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então escuta, os Estados Unidos vai apoiar as intenções do papado em ser adorado como Deus. E haverá um decreto para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então a besta tem uma marca? Sim. E esta marca, ela é oposta à marca ou sinal de Deus. Nós vimos ontem que o papado tentou mudar a lei de Deus e ainda tenta. E que foram 3 as principais mudanças. A exclusão do 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, a mudança do sábado para o domingo e a divisão do 10º mandamento em 2. Foi a igreja romana que alterou o sábado para o domingo. Ela assume essa mudança. Então agora, os Estados Unidos farão decretos e leis para obrigar o mundo inteiro a repousar no dia que o papado criou, no domingo. Isso não é novidade, ou não deve ser novidade para nós. Por que não? Porque é isso que nós estamos testemunhando. Nós caminhamos para que haja um decreto dominical obrigando todas as pessoas a guardarem o domingo, a santificarem esse dia. E quem não santificá-lo, não estará tendo o sinal ou marca da besta. E quem não tiver o sinal ou marca da besta, não vai poder comprar e nem vender. Então nós teremos que fazer uma escolha. Ou nós ficamos com a palavra de Deus
e sofreremos sanções econômicas, mas seremos guardados por Deus e salvos? Ou então, nós abrimos mão da obediência a Deus, aceitamos a autoridade desse poder, poderemos comprar e vender livremente, mas no final perderemos nossa salvação. De que lado você quer ficar? Você tem que escolher, porque a humanidade só vai dividir em dois grupos. Os Estados Unidos se unirá ao Vaticano. Esta união é profética. E os Estados Unidos levará leis, sanções econômicas para as pessoas que não concordarem em adorar a besta. E como a besta deseja ser adorada? Santificando o dia que ela instituiu no lugar do sábado. E por que isso é tão importante? Olhe para as matérias, para os documentos da igreja. O Papa João Paulo II publicou a carta apostólica chamada Dies Domini, em latim, que quer dizer Dia do Senhor. E nessa carta, nas páginas 20 e 21, João Paulo II diz claramente: nós mudamos o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. É verdade que Jesus ressuscitou num domingo. A Bíblia ensina isso. Mas quem é que disse que porque ele ressuscitou, ele fez do domingo um dia santo? Quem disse isso? Ele disse que ele veio cumprir a lei e não mudá-la. Vimos esse texto ontem, em Mateus 5, 17 e 18. Então nós teríamos que esperar, pelos olhos da profecia, a união entre Casa Branca e Vaticano. Agora escutem. Em 1951, foi o ano que houve uma primeira tentativa de se estabelecer relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. E quando essa proposta foi levada para o Senado, ela foi fortemente rejeitada. Houve um tumulto tão grande que a sessão no Senado norte-americano teve que ser cancelada. 1951. Mas quando nós chegamos ao ano 1982 e 84, você tem a troca de embaixadores entre a Casa Branca e o Vaticano. Na época, Ronald Reagan era o presidente nos Estados Unidos e João Paulo II era o pontífice. E eles nomearam William Wilson como o primeiro embaixador da Casa Branca. Aí se estabeleceram as relações diplomáticas. E a revista Time, que é uma revista completamente secular, naquele dia publicou uma matéria de capa chamada A Santa Aliança. Uma revista secular trazendo um tema profético, porque a união desses poderes de fato já estavam descritas em Apocalipse capítulo 13. Depois, nós tivemos a chegada de Papa Francisco ao pontificado. E o Papa é aplaudido de pé em discurso histórico no Congresso. Eu não sei se você se lembra, mas quando o Papa Francisco foi eleito e assumiu o pontificado, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, ele fez 3 discursos. Um de 9 minutos nos jardins da Casa Branca, um discurso na sede da ONU em Nova York e um outro discurso no Senado ou no Congresso norte-americano. E ele se tornou o primeiro Papa na história a ter um microfone franqueado no Congresso norte-americano. Nunca eles haviam permitido isso antes. Mas agora eles permitiram. E sabe o que mais me chama a atenção em tudo isso? É que quando o Papa Francisco fez o primeiro discurso dele nos jardins da Casa Branca, que durou 9 minutos, o Papa Francisco disse assim: eu fui muito bem recebido aqui nesta terra, sendo eu um estrangeiro, ele é argentino, assim como vocês também foram bem recebidos, porque vocês também são estrangeiros.
E por que eles são estrangeiros? Porque a história dos norte-americanos se remonta ao Mayflower, um barco que veio da Europa. E eles só estão ali por causa das perseguições papais. Quando eu ouvi esta fala, eu me perguntei, será que os americanos perceberam que o Papa acabou de falar? Será que eles estão lembrando de que eles só estão nessa nova terra porque eles foram perseguidos pelo sistema papal na Europa e tiveram que fugir para salvar as vidas? Pois esse mesmo poder que os levou à fuga é agora o poder para o qual eles estão abrindo a porta e colocando um tapete vermelho. Eles estão recebendo o poder que foi opressor durante toda a Idade Média. E por que isso está acontecendo? Por mais estranho que pareça, porque a profecia diz que assim seria. E a profecia diz que os Estados Unidos vai apoiar o papado na intenção de suas leis e vai levar o mundo inteiro a reverenciar o dia que o papado criou, o domingo. E quem não aceitar, a princípio, não vai poder comprar e nem vender. Depois virão outras penalidades. Quais? O Apocalipse continua nos ensinando. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse, ok, amigos? Mais alto, como ainda fizesse morrer. Quem é que tem que morrer? Aqueles que não estão dispostos a adorar a imagem da besta. Leis serão estabelecidas, primeiro nos Estados Unidos, e elas alcançarão um âmbito mundial. E quem não se curvar diante desse poder, será declarado réu de morte. Olha a matéria do jornal. Papa defende o descanso dominical e critica a sociedade da diversão. Essas matérias são publicadas constantemente. Críticas do Papa às atividades esportivas e sociais no domingo, porque ele apela há décadas que o domingo deve ser um dia reservado para a família, para a religião. E tudo aquilo que Deus colocou no sábado, eles estão querendo transferir para o domingo. E chegará ao ponto de que quem não aceitar isso, primeiro não vai poder comprar e nem vender, e segundo se tornará réu de morte. Pastor, isso vai acontecer? Sim, isso vai acontecer. Porque a profecia nunca falha. E se por um lado Deus tem o selo, e o selo de Deus é o sábado, a marca da besta será o domingo. Não é, será. E quando será? Quando for uma imposição legal. Se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versos 8 em diante, o quarto mandamento assim dirá: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Se você for para Ezequiel capítulo 20, verso 12, e depois Ezequiel 20, verso 20, o profeta declarará: também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. Qual é o sinal entre Deus e seu povo? O sábado. Qual será o sinal da besta? O domingo, aquilo que é colocado no lugar do sábado. Então, quando eu hoje escolho adorar a Deus no sábado e santificar esse dia, eu estou escolhendo receber o selo de Deus. Se eu rejeito o sábado e conscientemente aceito o domingo como dia santo,
eu receberei a marca da besta. Então eu tenho que escolher de que lado você quer ficar. Nós temos que voltar a ser cristãos bíblicos. Nós temos que voltar para a Bíblia e entender o que esse livro está nos ensinando. Nós temos que deixar as tradições de lado para abraçarmos a verdade pura e cristalina da palavra de Deus. Eu não posso ficar titubeando entre dois pensamentos. E por que o diabo ataca especialmente o sábado? Porque o papado criou um dia no lugar do sábado? Porque é o mandamento que aponta a Deus como Criador. E sendo Ele Criador, Ele merece a nossa adoração. E por que é que o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser adorado. O que é que o diabo disse para Jesus na sua terceira tentação no deserto da Judeia? Se tão somente você se prostrar e me adorar, eu te entrego todos os mundos. O diabo sempre quis ser adorado. E ele não mudou de ideia. Mas o diabo não se apresenta hoje como ele é. Ele usa instituições, sistemas, pessoas, através das quais ele quer ser adorado. Posso falar uma coisa? Sim ou não? É arriscado, né? Você não sabe o que eu vou falar, né? Deixa eu falar uma coisa com toda sinceridade, com todo o amor e carinho que você merece ouvir. Especialmente você que nos assiste em casa pela internet agora. Você merece todo o amor e carinho. E eu quero dizer para você uma coisa com toda sinceridade. Você lembra das mudanças que o diabo tentou fazer na lei de Deus? A primeira delas é que ele excluiu da lei o segundo mandamento. Ele não aparece mais no catecismo. E o que ensina o segundo mandamento? Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. É isso que a palavra de Deus ensina no segundo mandamento. Ela proíbe você adorar falsos deuses, imagens de escultura. Adorar estas coisas. Vem o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou adorando ao Criador. Mas como o diabo quer ser adorado, ele então tirou o segundo mandamento e ele trocou o sábado pelo domingo. Porque ele não quer que você adore a Deus. Ele quer ser adorado. E em Apocalipse 13, ele primeiro é adorado pelo animal selvagem que sai do mar. E depois ele quer ser adorado pelo animal selvagem que sai da terra. Na minha viagem hoje para Portugal, eu saí daqui e eu fui até Fátima. Ali eu vi muita gente caminhando de joelhos, andando de joelhos em direção ao santuário para pagar suas promessas, de joelhos dentro da capela, em orações, queimando velas, venerando imagens. E enquanto eu contemplava aquela cena toda, eu pensava comigo, essas pessoas são sinceras. Você vê sinceridade nas orações que eu ouvi.
Eu vi sinceridade em lágrimas derramadas por essas pessoas dentro da igreja. Eu vi sinceridade numa mãe que caminhava de joelhos com uma filha e de tempos em tempos tinha que parar para limpar os joelhos da filha que estavam machucados. Eu vi sinceridade diante de pessoas que estão ali queimando suas velas e orando para a santa, porque eles aprenderam assim. São pessoas sinceras, que estão tateando em busca da verdade. Mas os líderes religiosos, que deveriam ter ensinado para essas pessoas somente o que está na Bíblia, não ensinaram. Antes, estão ensinando dogmas, tradições e ensinos que são contrários à palavra de Deus. E se você esquece o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, você terá milhares de pessoas curvadas diante das imagens, esperando que essas imagens façam algo por elas, ou esperando que as pessoas representadas por essas imagens façam algo por elas. E se você já foi na Capela de Fátima, como eu fui hoje, você vai acompanhar ali, em lindos vitrais, a história do Cristo. São pelo menos 12 vitrais na Capela de Fátima, contando a história da encarnação, do seu nascimento virginal, contando a história da vez que carregou a cruz, da crucifixão, da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus, da vinda do Espírito Santo. Mas preste atenção na 13ª janela, no 13º vitral, é a Assunção da Virgem Maria. Mas está na Bíblia que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Está na Bíblia que ele foi crucificado. Está na Bíblia que ele ressuscitou ao 3º dia. Está na Bíblia que ele ascendeu aos céus. Está na Bíblia que ele enviou o Espírito Santo. Mas não está na Bíblia que Maria ressuscitou e foi para o céu. Isso não está na Bíblia. Mas milhares de pessoas estão acreditando que é assim. Mas você não tem um terço da Bíblia para te apoiar. E chegou o tempo de você parar de confiar a sua salvação a pastores, a padres, a bispos, a sacerdotes, a seja lá quem for. Para de confiar a sua salvação a outrem. Você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que pesquisar por você mesmo. O Cristo falou assim: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão aonde? No barranco, porque quem é cego não pode guiar outro cego. Hoje o que mais tem é gente cega, querendo ensinar, se propondo a ser pastor, a ser bispo, a ser líder religioso, mas não estudam a Bíblia, não pregam a Bíblia, pregam tradições, pregam dogmas, pregam invenções humanas que não estão na Bíblia. Por mais sincero que você seja, se nós estamos fazendo algo que a palavra de Deus não recomenda, não adianta. Nossa sinceridade não vai dar em nada. Nós precisamos ficar com a palavra. É ser sinceros de acordo com esse ensino. Eu já disse aqui que placa de igreja não salva ninguém. Mas há muitas pessoas, especialmente nesse país, que precisam ser libertas pela palavra. Precisam deixar essas tradições. Quanta gente sincera eu vi hoje, ali em Fátima.
E eu pensava, quanta necessidade temos nós de abrir mais a Bíblia e de ajudar as pessoas e de mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Esses poderes de Apocalipse 13 se unirão. Eles serão poderes persecutórios. O fim se aproxima. Por 10 anos, eu trabalhei na Rede Novo Tempo de Comunicação e apresentei um programa chamado Bíblia Fácil. Por 10 anos, eu estive reunindo grupos de pessoas e estudando a Bíblia. Em um dia destes, eu estava em minha sala, trabalhando. Um outro pastor que trabalhava comigo bateu a porta e disse: Pastor Arilton, tem aí um homem e ele quer falar com o senhor. O senhor pode recebê-lo? Eu disse sim. Mas quando ele abriu a porta, esse homem apareceu. Ele parecia Arnold Schwarzenegger. Pensa num homem grande, forte, parecia um guarda-roupa. E quando ele entrou na minha sala, ele olhou para mim e fez assim: Você é pastor Arilton? Eu quase que diz assim, depende de quem pergunta, né? Depende de quem quer saber, né? Quais as intenções. Eu disse, sou. Ele disse, pastor, hoje pela manhã, eu coloquei o endereço de vocês no meu GPS. E ele me trouxe até aqui. Eu tinha que saber se de fato vocês existem mesmo. Se vocês são reais. Porque há 6 meses, eu comecei a assistir a TV Novo Tempo. E eu sou cristão há mais de 30 anos. E nesses mais de 30 anos, eu já passei por 7 igrejas. Mas quando eu me filio a uma igreja, e eu começo a frequentá-la, eu começo a contrastar o que essa igreja está ensinando com a Bíblia. E quando eu percebo que a igreja não está ensinando o que está na Bíblia, ou o que está na Bíblia não está sendo ensinado, eu saio dessa igreja. E eu já passei por 7. Mas há 6 meses eu comecei a assistir o canal de vocês, a Novo Tempo. E eu estou aprendendo coisas que eu nunca havia visto na minha vida. Coisas que eu não imaginava que estariam nesse livro. Eu estou aprendendo. E quando eu percebi que tudo que vocês ensinam está na Bíblia, eu tinha que encontrar vocês. Eu tinha que saber que vocês de fato existem. Se vocês são reais. E eu vim aqui hoje, esta manhã, eu acordei buscando respostas, coloquei o endereço de vocês no meu GPS, e eu vim parar aqui porque eu tenho uma pergunta só para te fazer. Você acredita em tudo que você prega? Ou você é pago para ensinar? Eu disse, não. Aqui ninguém é pago para ensinar. Nós acreditamos em tudo que nós pregamos. Ele disse assim, se vocês acreditam em tudo que vocês pregam, e se vocês são reais, eu quero ser um adventista do 7º dia. E eu perguntei, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou um coronel do Exército Brasileiro. O senhor é um coronel do Exército Brasileiro? E o que faz aqui em São Paulo? O que faz aqui no Vale do Paraíba? Ele disse, pastor, há 2 empresas nesse país que produzem armamentos para o Exército Brasileiro. E as 2 empresas que produzem mísseis, Hammers, tanques de guerra, artilharias, elas estão aqui no Vale. E nenhuma arma sai daqui para o Exército Brasileiro sem a minha assinatura.
esse homem começou a estudar a Bíblia. E meses depois, ele foi batizado. Um homem com acesso aos principais líderes do nosso país. E algum tempo depois eu fui à casa dele para ensiná-lo a fazer pôr do sol, a como guardar o sábado. Um homem com a alta patente no exército, servo de Deus, vivendo aquilo que a palavra ensina. Ele está vivendo isso. Ele era o maior especialista que o exército tinha em drones que identificavam artilharias antiaéreas. Outro dia ele me contou que ele estava num país, e eu não posso mencionar o nome, mas ele foi lá para ensinar aquele país a como usar algumas armas que eles haviam comprado do Brasil. E quando ele chegou no aeroporto, ele estava com sua Bíblia que eu havia dado a ele, e disseram para ele assim: nesse país você não pode entrar com esse livro. Você deveria agora receber algumas chibatadas e voltar para casa. Mas como você veio nos ensinar alguma coisa por exército, eu ainda não sei o que fazer com você. E eles começaram a procurar as autoridades para ver o que fazia com ele. E eles chegaram no número 1 do país. O que a gente faz com ele? Ele está com uma Bíblia. E ele disse que sem a Bíblia ele não entra. E a mais alta autoridade desse país disse: nós já compramos os armamentos. Se ele não entrar, o que vamos fazer com as armas? Se ele não ensinar a usar, o que a gente vai fazer? Deixa ele entrar, mas manda ele esconder a Bíblia. E ele entrou num país onde era proibido a Bíblia, com sua Bíblia dentro da bolsa. Mas ele disse que fazia questão de, quando podia, tirar da bolsa e deixá-la visível. Está chegando a hora que você vai ter que se posicionar. Está chegando a hora que nós vamos ter que nos posicionar. E a pergunta que eu faço para você hoje é: de que lado você vai ficar? Quer ficar do lado da verdade? Ou você vai escolher o lado da tradição? A escolha é sua. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa música, eu queria hoje fazer uma oração muito especial. Eu queria convidar para se levantar e vir aqui à frente, perto de mim, as pessoas que querem dizer para Deus hoje o seguinte: Senhor, eu sei que o fim se aproxima. Me ajuda a ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Se você quiser tomar essa decisão hoje, quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente, enquanto ela canta, porque eu quero orar por você hoje. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformada. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus nos aproximam dele. A intenção de Satanás é te afastar de Deus e te colocar submisso aos homens. Há milhares de pessoas sinceras por aí, que estão sinceramente equivocadas naquilo que creem. Elas não têm culpa disso. Foram ensinadas dessa maneira. Mas você que está aqui na igreja do Porto, está tendo a oportunidade de conhecer o outro lado. E o mínimo que eu espero que aconteça é que você, a partir de agora, investigue a palavra. Não precisa confiar no que eu estou dizendo, mas vai para a palavra. Caia de joelhos em oração. Peça pela misericórdia de Deus. Busque compreender o que é verdade, para você não ser enganado. Porque o que finalmente está em jogo é a nossa salvação ou nossa condenação. E não terceirize isso para ninguém. Não terceirize. É você e Deus. Não terceirize. Eu queria fazer uma oração com todos, especialmente com vocês que vieram aqui à frente e demonstram nessa noite o desejo de obedecer ao Senhor, não importando as circunstâncias, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Sejamos leais ao Senhor em tudo e as consequências ficam com o Senhor. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite a Tua palavra nos desvenda os eventos finais que terão lugar nesse mundo. A Tua palavra nos ensina da união de poderes em Apocalipse 13.
e de leis que serão feitas para privar as pessoas do livre comércio e, finalmente, leis que serão feitas para condenar à morte aqueles que não se submeterem a este poder usurpador. Por isso, nessa noite, nós queremos mais uma vez declarar a nossa fé no Senhor Jesus e suplicar que na tua grande e infinita misericórdia o Senhor nos ajude em todas as decisões que precisamos tomar. E ao escolhermos te obedecer, que nós possamos ser guardados e protegidos por teus santos anjos. Conserve, Pai, a todos nós firmes em teus caminhos, até o grande dia da tua volta a essa terra. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.